Sabe, no mundo dos negócios, existe um limbo bem perigoso. Aquele espaço entre uma conversa que parece super promissora e o contrato finalmente assinado. É ali que muitas ideias incríveis acabam morrendo. Mas olha, existe uma ferramenta para atravessar essa fase com segurança: o Memorando de Entendimentos, o famoso MOU. E é hoje que a gente vai entender como ele pode literalmente salvar um negócio antes mesmo dele começar de verdade. A grande questão é essa, né? Depois daquele aperto de mão, de todo mundo animado, como é que a gente garante que as intenções continuem alinhadas? Que ninguém vai perder tempo ou, pior, dinheiro? A resposta está em formalizar o que foi combinado, mas sem amarrar todo mundo antes da hora. E a gente vai ver exatamente como fazer isso. Então, nosso roteiro de hoje é bem direto. Primeiro, vamos entender o que raios é um MOU. Depois, para que ele serve do ponto de vista jurídico. Aí vem a parte prática: o que colocar nele e, tão importante quanto, o que evitar. E para fechar, vamos matar de vez a confusão sobre a diferença entre ele e um contrato social. Então, vamos lá. O que é de fato um MOU? A melhor forma de pensar nele é como a planta de um prédio. Antes de subir a primeira parede, de botar o primeiro tijolo, todo mundo tem que concordar sobre o projeto, certo? O MOU é exatamente isso, a planta baixa da futura parceria de negócios. Ok, falando de um jeito mais formal, a palavra-chave aqui é pré-contratual. O objetivo é simples: botar as intenções no papel, registrar os primeiros acordos. Imagina só em operações gigantes, como uma fusão de empresas ou um grande investimento. Tem muita coisa para checar: auditoria, análise. E o MOU serve justamente para dar segurança jurídica para essa fase de namoro, de negociação. Agora, qual é o objetivo real dessa planta? Por que advogados e empresários dão tanta importância para esse documento que é só preliminar? Olha, a força do MOU está toda nesses 5 pontos. Ele serve para, primeiro, registrar aquilo que todo mundo já concorda. Segundo, para alinhar as expectativas, deixar claro o que cada um espera. Terceiro, ele define quem faz o quê nessa fase de preparação. Por exemplo, quem vai pagar pela auditoria? Isso tem que estar lá. E no fim das contas, tudo isso serve para uma única coisa: diminuir o risco de briga e fazer a transição para o contrato final ser muito mais tranquila. Certo. Na prática, então, o que não pode faltar num MOU bem feito? Quais são as peças essenciais dessa nossa planta do negócio? Aqui a gente tem os componentes vitais. Repara que tudo aqui é preparatório. Aportes iniciais não é o capital social da empresa, mas sim o dinheiro para essa fase de análise, talvez. Divisão preliminar de funções é sobre quem faz o que durante a negociação. E uma coisa crucial: definir as regras de saída. E se no meio do caminho alguém decidir que o negócio não faz mais sentido? Definir isso antes não é ser pessimista, gente, é ser profissional. É o que protege todo mundo de perder tempo e grana. E agora, atenção, porque a gente vai mudar o tom. Essa parte é, talvez, a mais crítica de todas. Porque tão importante quanto saber o que colocar é saber o que não colocar. Existem umas linhas vermelhas que, se a gente cruzar, transformam esse documento preliminar numa baita dor de cabeça jurídica. Primeira regra e a mais importante de todas: nem pense em incluir cláusulas de divisão de lucros. Por quê? Porque a partir do momento em que se fala em dividir lucro, a lei pode olhar para aquilo e dizer: opa, isso aí não é só uma intenção, isso é uma sociedade de fato já funcionando. E aí vem todas as responsabilidades junto. Na mesma linha, assumir dívidas em nome dessa futura parceria é outro sinal de alerta gigante. Isso borra completamente a fronteira entre um acordo preliminar e uma empresa real, expondo todo mundo a riscos que, francamente, ninguém precisa correr nessa fase. E por último, a definição das cotas, a porcentagem que cada um vai ter na empresa. Isso, gente, é o ato final da criação de uma sociedade. Esse detalhe pertence exclusivamente ao contrato social. Colocar isso no MOU é como tentar morar na planta do prédio. Simplesmente não dá. E isso tudo nos leva à distinção mais importante de todas, que reforça a nossa analogia o tempo todo. A planta não é o prédio. O MOU é o guia da negociação. O contrato social é o documento que, de fato, constrói a empresa. Bota ela de pé. Olha, a diferença aqui é gritante. Um MO não cria uma empresa, um CNPJ, não gera patrimônio próprio e, mais importante, não te transforma em sócio de ninguém, com todas as responsabilidades que isso traz. Já o contrato social, bom, ele faz tudo isso. Entender essa diferença é o segredo para usar o MO do jeito certo e com total segurança. Para a gente fechar, uma dica profissional que vai além do MOU, vale para a vida. Em qualquer texto com alguma implicação legal,
clareza é a segurança. Organizar as ideias em tópicos, usar sempre os mesmos termos para as mesmas coisas e fugir de linguagem muito informal não é só questão de estilo, não. É o jeito de diminuir a chance de dupla interpretação e, por consequência, de problemas lá na frente. Então, a análise de hoje deixa a gente com uma reflexão. Da próxima vez que um negócio promissor aparecer na sua frente, vale a pena se perguntar: ele está protegido só por um aperto de mão e pela boa vontade? Ou existe um documento estruturando o caminho e protegendo todo mundo? A resposta para essa pergunta pode ser a diferença entre o sucesso e o fracasso de todo o projeto.